Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Eu recebo hoje, na nossa entrevista desse sábado, Sheila Meirelles, advogada e presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para ir representar o IMA aqui no seu programa e todos os servidores que nós temos. Realmente é uma honra. Pois é, eu começo perguntando o seguinte. O assunto ambiente, eu não gosto de usar meio ambiente, até foi corrigido várias vezes por professores. O ambiente ele é dinâmico, mas a legislação ela é repartida entre os entes federados, município, estado e União. Como fica esse conflito de jurisdição? Uma hora vai valer a norma federal, outra hora exige a ação do IMA ou do órgão ambiental municipal. Dá para trabalhar dentro desse cenário, presidente? Bom, a legislação ambiental ela é bem complexa mesmo. A gente tem leis federais, estaduais, municipais, resoluções de conselhos. Então, a gente precisa unir todas essas legislações, analisar qual que se aplica a cada caso. Eu vou dar um exemplo para ti. Nós temos aqui em Santa Catarina o Código Estadual do Meio Ambiente, que em muitos pontos contraria a legislação federal. Hoje isso está em discussão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, vários casos desses. Mas nós já tivemos, inclusive, a declaração de constitucionalidade de vários desses dispositivos. O que o IMA faz com relação a essa discrepância entre as normas? A gente tem um parecer da Procuradoria-Geral do Estado e a gente segue essa orientação de que aplica-se a Santa Catarina as legislações de Santa Catarina. Então, se Santa Catarina não tem nenhuma legislação tratando de determinado tema, a gente aplica a legislação federal. Caso contrário, a gente aplica o Código Estadual. Essa questão de aplicar por analogia, o Código Florestal Brasileiro surgiu do Código Ambiental de Santa Catarina. Foi um movimento que surgiu aqui para alterar e há um sentido muito lógico nele. Você não pode padronizar as medidas de uma Amazônia para o estado de Santa Catarina. Isso ainda, então, causa turbilhões no judiciário, é isso? Sim. Hoje a gente tem uma demanda bem grande de discussões de legislações a serem aplicadas e a gente pede também, como representante de Santa Catarina no Conselho Nacional do Meio Ambiente, para que as legislações ambientais federais, elas utilizem critérios locais, né? Então, o que a gente vê? A resolução CONAMA a respeito de Restinga. Ela é aplicada da mesma forma para todos os estados que estão na área continental. O que a gente precisa? Cada estado dessa área, ele vai ter um bioma, um tipo de vegetação, um tipo de fauna diferente. O que tem no Nordeste, por exemplo, nem sempre é o que eu tenho aqui em Santa Catarina. Perfeito. Então, o que a gente pede é que se tenha uma visão local do que vem acontecendo para que essas legislações sejam revisadas e as resoluções do Conselho também. Mas tem notícia boa, né? O IMA aqui é uma referência nacional na utilização de tecnologias e gestão ambiental, que é algo bastante complicado. Como é que se deu isso, presidente? Bom, nós temos servidores extremamente qualificados. A maioria dos nossos sistemas foi desenvolvido por eles, é de dentro de casa. Nós temos, por exemplo, o CIMAD, que foi um sistema desenvolvido em parceria com a Noruega, com a Noruega. E com esse sistema que foi desenvolvido pelos nossos servidores, a gente conseguiu reduzir o desmatamento em 86%. Então, a gente teve uma redução bem brusca, que foi buscada, inclusive, pelo governador Jorginho, nesse período agora de janeiro a agosto de 2024, porque a gente estava como um dos estados que mais era considerado desmatador. Hoje, com esse sistema, a gente consegue, através de imagens, identificar se houve algum desmatamento na área e essa imagem ela passa por uma apuração para ver se esse desmatamento é regular ou irregular e, sendo considerado irregular por algum motivo, uma equipe é encaminhada até o local. Então, algumas pessoas até pensam que a gente acaba emitindo os autos de infração com base meramente em imagens. Não, a gente vai até o local, os técnicos avalizam se realmente aquilo aconteceu, porque as autorizações para supressão de vegetação, elas podem ter sido concedidas tanto pelo IBAMA quanto pelo município. Sim. Então, a gente não pode simplesmente autuar com base nas imagens que a gente recebe. E as denúncias funcionam também nesse sentido aí, da questão da gestão ambiental?
Sim, inclusive, nós estamos finalizando um aplicativo novo para denúncias na área ambiental, onde a pessoa vai poder inserir fotos, vídeos, área georreferenciada, para que a gente consiga chegar exatamente ao local. Porque um dos problemas que a gente tem com a fiscalização é que nas denúncias que são realizadas, muitas vezes consta como rua sem número, rua geral sem número. Estrada geral sem número. Que boa e localização perfeita essa. O GPS adora isso. Né? Então, assim, para a gente fica muito difícil responder esse tipo de denúncia, porque a gente, às vezes, não consegue chegar ao local. Então, com esse aplicativo que nós lançaremos em breve, vai facilitar muito a vida da população quanto a do órgão. Aqui tem a questão da estratégia que vocês usaram para ultrapassar a questão na conclusão dos processos, né, de licenciamento ambiental, as autorizações, certidões, enfim, nos primeiros meses de 2024. Teve mágica ou muito trabalho? Teve muito trabalho. Eu trouxe alguns números para ti que são atualizados. Pois não. Olha, em janeiro de 2023, nós tínhamos 2.336 processos de licenciamento ativos. Em agosto de 2024, nós temos agora 1.529. Então, foi uma redução de mais de 34%. Com relação aos processos de vegetação, né, em janeiro de 2023 nós tínhamos 1.150, hoje nós temos, agora em agosto, 915 e uma redução de mais ou menos 20%. Nós temos trabalhado bastante, os nossos servidores têm se debruçado para dar uma resposta mais célere. É uma orientação e um pedido do governador Jorginho Melo de que o empreendedor, o requerente, ele não pode ficar sem resposta. Ele precisa receber essa resposta, seja sim ou seja não. Então, a gente está trabalhando com isso, os servidores entenderam e a gente está logrando bastante êxito. Hoje, o nosso tempo médio de análise de um processo de licenciamento é de 117 dias. E como era antes? Antes, nós tínhamos, essa média estava girando em torno de 270 dias. Nossa, daqui a pouco era meio ano, mais de meio ano. Né? Nosso plano é zerar a fila de licenciamento, mas o zerar a fila funciona mais ou menos como na área da saúde. Sim. Sempre vão chegar pedidos novos, então não quer dizer que a fila vai estar zerada, mas a gente vai conseguir dar uma resposta para o requerente de forma muito mais rápida do que hoje a gente consegue. Por isso, a gente já está buscando tecnologia, estamos buscando ajuda de inteligência artificial que vai nos auxiliar e dar uma resposta muito mais rápida. E a autodeclaração, doutora, como é que funciona? Né? Quer dizer, muita gente diz, mas sem autorização de um órgão ambiental é impossível você liberar uma obra, um empreendimento. E a gente vê que na prática, no mundo inteiro, não é bem assim. A senhora é a favor dessa autodeclaração, dessa autodeterminação em cima de algum projeto ambiental? Olha, a gente teve, agora até recentemente, teve um julgamento do Superior Tribunal de Justiça falando das licenças autodeclaratórias. Eu sou favorável, porque a partir do momento que você contrata uma equipe técnica multidisciplinar para realizar os estudos, ela tem responsabilidade por aquilo. Inclusive, ela paga o conselho dela, ela emite um documento de responsabilidade técnica para isso. Então, ele juntando toda essa documentação, ele consegue emitir a licença automaticamente. A renovação de licença de operação também funciona desse jeito. Em breve, nós também estaremos lançando as auditorias desses processos. Tá? A gente vem trabalhando nesse último 1 ano e 8 meses nesse sistema que vai funcionar da seguinte forma. Tá? Um sistema ele vai fazer um sorteio dessas licenças e essas licenças vão passar por uma auditoria para ver se ela está ok. Então vai ser por amostragem? Será por amostragem. A pessoa sorteada ela vai receber um comunicado de que ela está sendo auditada. A partir daquele momento, ela vai ter um prazo para regularizar, ela vai ter um prazo para juntar a documentação que estiver faltante, ou se estiver tudo ok, que a gente acredita que 90% esteja realmente adequada, a licença esteja ok, não precisa se preocupar com nada. A partir do momento em que ela realmente tem algum problema, ela não cumpriu o prazo para regularização, aí a gente pode ter os casos de suspensão ou até cancelamento dessas licenças. Mas é importante te falar, Roberto, que a gente vai dar um prazo para que esse sistema esteja funcionando de forma completa, para que as pessoas possam se adaptar, até porque a gente está algum período sem fazer essa auditoria funcionar como deveria. Então, a população pode ficar tranquila, porque vai ter um prazo de adaptação, mas ela vai precisar cumprir, porque realmente, se não tiver cumprido com as exigências legais, realmente a licença pode ser suspensa ou até cancelada.
A gente vai fazer uma breve pausa, doutora, e no próximo bloco a gente vai falar de uma coisa que passou a ser constante na vida do catarinense e do turista que nos visita, aquele tal relatório da balneabilidade. A gente volta depois do intervalo, só um minutinho, já voltamos. De volta com o ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal scc10.com.br. Estou com Sheila Meirelles, advogada, presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IMA. Essa sigla pegou, né? Pegou. IMA, pegou. Todo mundo dizia, ninguém vai esquecer a Fátima. Já esqueceram. Já todo mundo fala o IMA, né? E eu aqui encerrei o segmento anterior do programa falando de balneabilidade. Mas tem aquele detalhe que a presidente do IMA sempre faz questão de frisar, que ela não é um trabalho que é feito somente durante a temporada de verão, ela é feita o ano inteiro. E funciona de que maneira, presidente? Não, exatamente, Roberto. Nós trabalhamos avaliando a questão da balneabilidade no estado todo durante todo o ano. O que acontece? No período de verão, as coletas elas são ampliadas. Então, nós temos hoje 238 pontos de coleta de balneabilidade, 87 só em Florianópolis, e a gente faz em alguns desses pontos coletas uma vez por semana, e nas praias mais movimentadas, nos balneários que recebem mais turistas, nós passamos, isso foi um pedido do governador Jorginho Melo, que nós passássemos para análise de 2 ou 3 vezes por semana. Sim. Por que a gente faz isso? Para que a população ela tenha maior segurança de entrar na água do mar. Então, quando a gente assumiu a gestão e o governador Jorginho Melo entrou no governo, a gente estava passando por era como se fosse uma pandemia relacionada diretamente à poluição na água do mar. Né? Então, a gente trabalhou e vem trabalhando constantemente para que isso não volte a ocorrer em Santa Catarina. Então, a gente vem fazendo dessa forma, trabalhando na parte de educação ambiental e a gente vai lançar uma nova campanha de balneabilidade para que as crianças cobrem os seus pais de que ligação deve ser feita na rede, de que não joguem lixo no chão e que faça da forma correta o descarte dos resíduos. Eu estive aqui com o Edson Moritz, presidente da Casan, e fiz essa pergunta para ele, por que tanta resistência existindo a rede coletora, existindo a rede para você fazer o tratamento, por que as pessoas não fazem? É muito caro, eu perguntei para ele. Ele disse, olha, dependendo da situação, nem tanto, mas é mais cultural, né? Infelizmente. O que a gente notou nos estudos que a gente fez desde janeiro de 2023, de janeiro de 2023, foi que a população, principalmente aqui na Grande Florianópolis, em vários bairros utiliza ainda fossa séptica e também ela retira a água do próprio solo. Então, o que a gente fala? Olha, você tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você usa fossa, você tem que fazer a manutenção, você tem que fazer a limpeza, porque... Contamina o lençol freático. Contamina o lençol freático, em consequência, você lava a comida com isso, você toma banho, e tudo isso pode causar uma série de consequências, e a gente tem que cuidar também com a questão da saúde pública. Mas o pior dos mundos, na humilde opinião de um leigo, ainda é jogar a água no esgoto pluvial, né? Pluvial, da chuva, né? Porque aquilo ali, eu já morei em lugares que eu dizia, vai chover, porque o cheiro era insuportável, começava a fermentar, né? É uma coisa muito louca isso. Isso, a gente nota que as pessoas, elas estão mudando agora o pensamento delas, mas ainda é um trabalho de formiguinha que vem sendo feito. A gente tem trabalhado com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Casan, com a Secretaria de Infraestrutura, junto com os municípios, para que a gente consiga realmente melhorar a qualidade dos balneários de Santa Catarina e ser exemplo no Brasil. Resíduos sólidos. Pessoal, vou falar de lixo. Vou falar de lixo, uma coisa que interessa a todos nós, desde o momento da separação, depois para a coleta, o lixo orgânico e o lixo reciclável, mas também o destino deles. Como é que está essa situação? Eu soube da boa notícia que Santa Catarina não tem mais o chamado lixão, né? Só aterros sanitários. Como é que foi essa conquista? Sim. Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil que tirou todos os lixões do estado.
Hoje nós temos o que a gente chama de aterro sanitário e ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. A maioria das cidades, hoje ela já conta com a coleta seletiva, mas ainda é um trabalho que está começando, com a publicação da nova lei do Marco do Saneamento, com todas essas questões, agora os municípios têm se preocupado mais com isso. Florianópolis é um exemplo, várias cidades aqui de Santa Catarina vêm até Florianópolis para conhecer o trabalho que vem sendo feito, né? E agora, em breve, o governo do estado vai editar um decreto tratando apenas de resíduos sólidos e o tratamento que deve ser dado para eles. Nós no IMA temos um programa, que é o programa Penso Logo Destino, que também foi desenvolvido por um servidor nosso e que a gente só no ano de 2024, a gente já conseguiu destinar corretamente mais de 800 toneladas de resíduos sólidos. Nossa. Então, isso é um marco bem legal. A gente mostra que se a população se envolver e realmente tiver interesse, a gente consegue fazer um trabalho de conscientização e colocar de novo esses resíduos que são recicláveis de novo no chão de fábrica, para eles voltem ao mercado, né? E essa tendência mundial da área do saneamento de chegar ao lixo zero, ela é factível, ela é possível de ser feita? Eu acredito que sim, tá? É todo um trabalho que ele tem que ser feito. Hoje nós temos uma escola do estado que já é considerada lixo zero. A gente tem passado para mais escolas tentarem fazer o mesmo e a gente pode fazer isso dentro de casa. Eu digo que não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não muda a gente mesmo. É verdade. Né? Então, a gente precisaria disso. Meus filhos eram pequenos, hoje eles são adultos, né? Quando a gente começou a separar o lixo em casa. Não tinha onde destinar, mas a gente já separava. Então, isso faz mais de 20 anos, quase 25 anos. Eles eram pequenininhos. Então, essa história também começa em casa, essa questão de, olha, tem que cuidar da plantinha, tem que cuidar do parquinho, tem que cuidar dos bichinhos, porque não é para sempre, né? Isso mesmo. A gente fala muito das belezas naturais de Santa Catarina, mas também o IMA tem uma missão muito maior, que é administrar 10 unidades de conservação, de proteção integral. E esse trabalho, inclusive, tem uma finalidade turística, não é, presidente? Isso mesmo. Hoje o IMA administra, como você disse, 10 unidades de conservação, são aproximadamente 120 mil hectares de área protegida. A gente faz muito trabalho de educação ambiental, a gente faz trabalhos de retomada de fauna, porque nós temos vários casos de fauna que já são considerados em extinção, a gente está conseguindo trazer novamente para Santa Catarina. Nós temos animais que só tem em Santa Catarina, que é feito todo um programa, um trabalho desenvolvido por essas pessoas lá dentro. Sim. A gente recebe as pessoas no final de semana para brincar. A gente está estruturando agora as nossas unidades de conservação para que as pessoas podem voltar a ter esse contato com a natureza de melhor forma. Né? A gente também está trabalhando nas concessões dessas unidades de conservação, a exemplo do que a gente vê em Foz do Iguaçu. Então, a gente está com um trabalho bem grande para que as unidades elas voltem a ser consideradas um ponto turístico. Além das trilhas, né, que a gente tem trilhas lindíssimas. Sim. E que a gente está cuidando disso. Inclusive, nós já recebemos um prêmio internacional das trilhas de Santa Catarina como uma das mais belas do Brasil. Para a gente encerrar essa sua participação hoje, o IMA assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado, pretende fazer outro, inclusive, com o Ministério Público, como a senhora antecipou. No caso do TJ, são violações do meio ambiente e preservação, e prevenção, né, evidentemente, de conflitos socioambientais, que foi o tema. Vai funcionar como esse termo aí de cooperação? Bom, nós assinamos esse termo com o desembargador Francisco, né, há pouco tempo. Nós estamos oferecendo a eles acessos a todos ao nosso banco de dados, seja ele de processos ou seja eles de imagens georreferenciadas, que vão poder ser utilizadas nos processos judiciais. Além do que a gente vai conseguir diminuir e reduzir o número de demanda que eles vêm recebendo hoje de questões ambientais. Foi um processo que a gente foi construindo aos poucos com o tribunal. Houve um pedido da nossa parte também, porque a gente recebe muita demanda do judiciário que não precisaria estar recebendo, porque tem casos que o IMA não faz parte do polo ativo ou passivo de uma demanda. Então, a gente não tem conhecimento de alguma área que foi proibido a concessão de alguma licença ou concessão de algum alvará.
Então, com isso, a gente tendo acesso a um banco de dados deles e eles tendo acesso ao nosso banco de dados, a gente vai conseguir incluir esses dados numa ferramenta de geoprocessamento e a gente vai ter exatamente os pontos onde há uma decisão liminar, onde há uma licença concedida, onde há auto de infração, onde efetivamente é uma área de preservação permanente. Então, a gente também, isso vai ajudar bastante, tanto nós quanto os próprios magistrados que atuam na área ambiental. Isso é cooperação estatal, né? Cooperação estatal, exatamente. Doutora Sheila Meirelles, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença. Sempre será bem-vinda aqui. E para esclarecer isso, quer dizer, o IMA vive num universo muito maior do que a gente imagina, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, para você também um bom fim de semana e a gente volta no próximo sábado. Um grande abraço e até lá.